Essa história de ganhar massa muscular, pessoal, é uma coisa que muitas pessoas têm uma impressão errada de que se ganha massa muscular com pouco esforço ou se ganha massa muscular rápido. Eu vou explicar para vocês a razão evolutiva de por que a gente não ganha massa muscular tão rápido. Eu acho que vai ficar claro para todo mundo. Imagine o seguinte, há 200 mil anos atrás, nós éramos essencialmente a mesma estrutura orgânica que nós temos hoje, né? O ambiente mudou bastante, mas a nossa estrutura orgânica, ela permanece basicamente a mesma, tá? Então, o que é que acontece? Na hora que você, imagina lá no ambiente de 200 mil anos atrás, você tem que ter que características? Você tem que ser uma pessoa, ao mesmo tempo, forte, para que você possa, por exemplo, carregar uma presa de volta para sua tribo, mas você também tem que ser, ao mesmo tempo, ágil, não só para poder caçar, mas para fugir de predadores. Então, durante esse período, se desenvolveram ferramentas que passaram a controlar a quantidade de massa magra que você tem, né? Então, existem as miostatinas, né? São substâncias que são utilizadas pelo próprio corpo para inibir o crescimento de massa magra. Você pode até dizer, mas Henrique, isso não faz sentido do ponto de vista de que quanto mais massa magra, uma velhice mais saudável. É verdade, mas hoje, naquela época, controlar o crescimento muscular significava diminuir a necessidade de eu sair para caçar e comer. Tá entendendo? Então, o músculo, quanto mais músculo eu tenho, maior meu gasto calórico. Quanto maior meu gasto calórico, mais vezes eu tenho que sair para caçar. Quanto mais vezes eu tenho que sair para caçar, maior a probabilidade de eu me tornar presa de um predador. Então, dentro dessa perspectiva, você ter uma quantidade de massa magra equilibrada, ou seja, o máximo possível para eu ser forte, mas o mínimo ser forte e ser ágil, mas o mínimo possível para eu não gastar tantas calorias. É esse equilíbrio que foi encontrado. Se você observa tribos de caçadores-coletores, embora eles tenham uma baixa taxa de gordura e tenham um físico bem considerável, eles têm pouca massa magra quando você compara com um fisiculturista, né? Muito bem, então ganhar massa magra é fisiologicamente não interessante, né? O corpo não quer ganhar tanta massa magra. Vejo vídeos de fisiculturistas aí que comem 10 mil, 12 mil calorias por dia, porque precisam para manter aquele músculo todo, para manter aquela massa magra toda, aquela massa muscular. Isso acontece porque o gasto energético sobe bastante. A gente não teria condições de fazer isso num ambiente pré-histórico, né? Então a gente desenvolveu esses mecanismos de cuidar para que a massa magra você não ganhe tanta massa magra assim. Por isso é que fisiculturista vai usar hormônio, vai usar insulina, né? Tem fisiculturista que injeta insulina, vai comer uma quantidade enorme de carboidrato, que são estratégias não fisiológicas para você ganhar massa magra. Pessoas réis mortais como nós, que estamos tentando ganhar um pouco de massa magra para ter uma idade melhor, tem que pensar no longo prazo, tem que pensar na consistência, tem que pensar naquilo que você pode fazer, que pode se perpetuar por toda a vida. Então, exercício de musculação, uma boa alimentação, rica em alimentos de origem animal, com bastante proteína, vai te permitir ganhar massa muscular devagar e sempre. Tá entendendo? E não espasmos de ganho de massa muscular. Isso é importante ficar claro para que todo mundo possa ter os melhores resultados, né? Vamos pensar também, pessoal, que músculos grandes demais, eles acabam sendo estratégias fisiologicamente não interessantes, né? Não funcionais. Pessoas que têm muito músculo, por exemplo, né? Vamos pensar num atleta de fisiculturismo de 120 quilos. Possivelmente ele não consegue fazer uma maratona, né? São físicos diferentes. E a gente precisa ter uma ideia de que nós, seres humanos normais, eu estou falando sobre isso, né? Seres humanos normais do dia a dia, a gente precisa encontrar um meio termo. Claro que o meio termo vai variar de pessoa para pessoa, mas um meio termo onde você consiga ter uma boa resistência cardiovascular, ter uma boa performance numa corrida, na necessidade, e ao mesmo tempo manter uma boa massa magra, para que através dessa manutenção da massa magra você possa ter maior longevidade. Vale a pena entender que o ganho de massa magra, ele é fundamental para que a gente possa ter uma longevidade maior, uma idade avançada com mais qualidade de vida. Mais massa magra significa mais força, significa mais resistência à queda, mais equilíbrio, menos osteoporose. Então, ganhar massa magra é fundamental. Você só não vai ganhar de uma vez só.